Eu já vou... Não tem erro não. Eu já tô gravando já, inclusive. Hoje é Jornada Mente Milionária e algumas... arquivo 5, né? E algumas recomendações aí, diretrizes. Thiago aí, mentoria, né? Então, vou subir no YouTube, tá? De maneira geral. Mas bom aí que é reunião geral. Pessoal, de repente tem alguém aí no YouTube que vai assistir, vai tirar proveito aí das nossas reuniões ou de alguma coisa que a gente pode compartilhar aqui. Bom, primeiro em relação a hater, né? E essa situação aí que você passou. Thiago, assim, você sabe o que é o hater? É uma pessoa que está na energia do confronto. Ela não gosta de você por dois motivos principais, né? Na verdade tem uns três motivos assim principais, mas normalmente é porque sente raiva de você porque você está fazendo uma coisa que ela não dá conta de fazer. Tipo assim, então você tem um resultado que a pessoa não dá conta de ter o resultado, né? Então ela acha que precisa te confrontar, porque a única maneira dela se sentir menos pior é você descendo, porque ela não consegue subir, entendeu? Então essa é a primeira situação. A segunda situação é que ela se sente ofendida de alguma forma. E essa ofensa é uma cicatriz emocional, é dela, entendeu? Às vezes não tem a ver com você propriamente, mas vamos dizer, ela tem raiva de pessoas que têm o seu perfil, entendeu? Não é pessoal, mas é uma coisa assim, porque no primeiro caso que eu falei é uma questão pessoal. No segundo não é uma questão pessoal. Aconteceu uma circunstância dela pegou meio que raiva assim de alguém que tem o mesmo perfil, aí você meio que casa com o mesmo perfil, vai lá e aí começa a pegar você ali pra pegar no pé, entendeu? E a terceira é tentar tirar algum proveito ou querer aparecer, ganhar alguma coisa no teu resultado. Porque isso acontece muito com quem gera muito resultado. Por exemplo, eu gero muito tráfego, tem muita gente que me segue. Se alguém vai lá e dá um conflito comigo, ela tenta puxar algum seguidor. Só que é ruim, né? Porque é um seguidor que vem sujo. É um seguidor assim que normalmente não compra nada, é um seguidor que vem muito reclamão, né? Porque na vida, assim, você tem as pessoas esclarecidas e tem a pessoa que tá toda desnorteada. E o povo que gosta da energia do conflito, que gosta da treta mesmo, é um povo que não tá querendo crescer. Ele quer causar, entendeu? Só que na vida, a gente cresce gerando valor. A gente sempre fala isso. Você gera valor às outras pessoas, você agrega e aí você cresce. Então, a pessoa que ela tá antagônica a gerar valor, ela tá querendo destruir valor. Essa pessoa que está destruindo valor, ela é um cliente ruim, entendeu? Então, nesse último caso, a pessoa sempre perde, né? Não precisa nem se preocupar. Agora, uma coisa que você tem que analisar numa situação como essa primeiro, você não pode baixar a tua energia, a sua frequência, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela quer justamente isso, né? Vamos dizer, que é uma pessoa do primeiro tipo que eu falei, sabe? Uma pessoa que está querendo derrubar você, entendeu? Então, nesse sentido, você tem que expor ela. Vamos dizer, uma pessoa que tem raiva de você, é um hater, e ela quer te prejudicar, porque ela não quer ver você lá em cima. Aquela situação, ela é um resultado muito baixo, o seu é muito alto, incomoda muito, a única maneira dela se sentir menos pior é derrubando você. Se é esse o caso, você tem que expor a pessoa. Eu sei que parece cruel, parece assim que é ruim, mas normalmente esse hater, ele não aparece, tá? Porque se ele aparecer, ele mostra o tanto que é ruim, entendeu? Então, o perfil normalmente é um hater que ele fica assim, ó, ele vai fazer alguma consideração, mas ele vai ficar escondido, ele vai ficar ali, entendeu? Então, no seu caso, tá lá na palestra, a pessoa foi lá e te deu, ficou pegando teu pé. Fala assim, vem cá, se você é tão boa assim, sobe aqui e vamos dar palestra junto então. Mostra seus casos, mostra tudo que você é top aí. E aí vamos debater aqui na frente de todo mundo. Porque daí você trouxe ela pro meu, sobe aqui e vamos conversar. Por quê? Aí você está mostrando que você não vai baixar a tua frequência, você não vai descer de onde você está. E eu sei que isso às vezes parece meio ruim em primeira instância, né? Não sei brigar não. Mas é assim, ó, muitas vezes, se você não traça um limite, essa pessoa continua, entendeu? Então não é uma questão de você se vingar, mas é só uma questão de você estabelecer um limite. Porque tem muitas vezes na nossa vida que você vai se deparar com situações de pessoas que querem abusar do poder, querem abusar da situação. E você tem que botar um limite, falar assim, não, daqui não, pô. O que você acha que você está pensando certo? Você acha que você pode parar a minha palestra,
falar o que você quiser, tentar me descredibilizar na frente de todo mundo e vai ficar assim? Entendeu? Não, você vai subir aqui e agora a gente vai tirar isso a limpo, já que você resolveu parar. Então vamos ver o que você tem para falar. Eu vou sentar aqui e você vai dar palestra agora. Entendeu? É isso aí, ué. Porque é o primeiro caso. E você vai traçar um limite. A tua palavra tem que ter lá. Essa é a primeira situação. Se é uma pessoa que ela tem um problema contra você, lembra, a segunda situação, né? O segundo perfil do hater. Essa pessoa assim tem uma ferida emocional, aí essa pessoa, ela na verdade merece compaixão, cara. Eu sei que às vezes no primeiro momento você pode não concordar, porque você fica, que raiva da pessoa e tal. Mas assim, essa pessoa é um coitado, entendeu? Que é uma pessoa assim que na verdade sofreu muito, tá interpretando a vida errada, entendeu? Então ela, sei lá, precisa ter um esclarecimento melhor. Talvez assim, ó, deixa eu te ajudar aí, porque você tá com uma crença muito errada, meu. Não é por aí não, não é assim, entendeu? Você tá batendo aqui, você tá criticando gente, e você vê que tem muita gente hoje que é muito arisco, sabe? A pessoa ela gosta do conflito, gosta de bater, gosta de causar e tal. Mas no final a pessoa meio que é um coitado, entendeu? Ela tá lá porque, tipo, sei lá, tem uma visão meio ruim, né? Então isso é delicado. E a terceira situação, né, que é essa, a primeira que ela não dá conta, a segunda é que ela tem uma ferida emocional. E a terceira que ela quer pegar Que ela quer ir junto com você. E aí essa terceira só você não dá atenção, porque tipo... Ela quer survivar com você. Você só não dá atenção, não se importa muito. Essa é só ignorar. Por quê? Você não vai conseguir mudar necessariamente a pessoa, entendeu? Na verdade, você não muda ninguém, a pessoa só muda se ela quiser, entendeu? E normalmente quando a pessoa ela tá nessa mentalidade muito de escassez, né, querendo surfar, então, é uma pessoa que ela mesma cria a própria escassez, sabe? Você vai ver que ela vai ficar meio ruim de cabeça, porque ela acha muito que tá muito nessa energia do conflito, entendeu? Então ela vai criando muita coisa ruim na cabeça, então naturalmente ela não tem muita paz assim de espírito, entendeu? Então não precisa fazer nada, você só vive a tua vida, se toca em frente, né, e segue. Então basicamente é isso, entendeu? Mas esse acontecimento e todos os acontecimentos assim que às vezes a gente para, reflete assim, fica com um sentimento meio, sabe, não muito bom assim, de uma situação que aconteceu como essa, eles vêm para ensinar. E assim, tudo na vida, se você é uma pessoa de fé, assim, você tem bastante certeza do seu caminho, do que você está se propondo fazer, a gente fala muito dessa questão do propósito. Você sabe exatamente por que você está fazendo cada uma das coisas? Por que a gente grava esses vídeos no YouTube? Por que a gente trabalha todos os dias com os cursos, com os treinamentos? Porque eu tenho uma certeza genuína, né, daquele chamado que eu tenho, das minhas habilidades, do que eu vim fazer. Então eu sei que isso aí não vai me abalar. E mesmo que aconteça uma coisa ruim no meio do caminho, você sabe que essa coisa ruim ela veio para te ensinar algo. Para impulsionar, porque você tirou uma lição, porque algo assim. Então todos os dias a gente encontra alguma surpresa negativa, né? Acontece alguma coisa aí, pô, que eu não estava esperando, aconteceu. E é isso aí, ressignifica, toca para frente. Por isso é importante a gente sempre estar com a mente muito esclarecida, estar muito estável emocionalmente e ter uma inteligência emocional para aguentar essas pancadas. Por quê? Muita gente quer ter muito seguidor, quer ser famoso, mas a pergunta é, você dá conta de suportar a energia que vem de muita gente seguindo, te julgando? Porque é uma energia, né? Por exemplo, você dá conta de ser o Neymar? Então, o pessoal fala do Neymar, né? Critica, todo mundo tem uma opinião do Neymar. Neymar na Copa, Neymar se lesiona muito, todo mundo fala dele. Mas a minha pergunta é, você daria conta de estar no lugar dele? Como você lidaria com aquilo? Entendeu? É assim também, né? Então, tudo isso aí tem um preço a se pagar. E a gente tem que aprender a suportar essas coisas, né? Talvez isso explique até o motivo pelo qual muitas pessoas que são muito famosas, que têm muita exposição, surtam. O povo, a hora que você vai ver, tá com depressão, tá com problema, um monte de problema psicológico. E fica, tipo, disfarça, né? A galera fica disfarçando na rede social, porque ninguém quer expor isso. Mas às vezes a pessoa está absolutamente doente de cabeça, porque ela não tem a inteligência emocional para suportar aquilo. Então a gente tem que cuidar muito da cabeça, né? E se você não tem a tua inteligência emocional, você não tem essa estabilidade, o que você vai transmitir para as outras pessoas? Você só transmite aquilo que você tem, né? Então se você está muito mal emocionalmente, você acaba contaminando todo mundo ao redor. E aí você acaba
conduzindo pessoas de bem, às vezes, para um caminho ruim, sabe? E eu creio que tudo isso aí tem um preço a se pagar depois, né? A gente é cobrado também por isso. Então, tem que sempre prestar atenção e ver se os nossos pensamentos eles estão limpos, se estão puros, qual que é o intuito verdadeiro das coisas que você está fazendo. Tipo, ontem eu gravei um vídeo ali super sem pensar assim, sabe? Pensar, polêmico. Meu, esse vídeo que eu gravei ontem, do caso lá da menina na Unesp, eu gravei porque eu fiz uma caixinha de perguntas há umas semanas atrás e eu escrevi assim, só assuntos polêmicos. Aí alguém escreveu, você soube do caso da menina em São José dos Campos? Eu falei assim, eu não ouvi o vídeo, eu ouvi falar, tal. Se alguém souber mais a respeito, me manda aqui. Aí uma menina mandou para mim o vídeo e falou assim, se você puder divulgar, tal, a causa, divulga pra gente, me ajuda, porque a gente não consegue voz. Aí eu falei, tá bom, vou divulgar. Aí passou 1, 2 semanas, fui tocando minhas coisas, esqueci. Ontem já tinha colocado o Matheus para dormir, tava jantado, tudo, e eu ia dormir. Eu fui pegar água. Falei, quer saber, eu vou gravar, falar aquele negócio lá que eu esqueci. Pô, peguei o celular, gravei e tal. E falei de boa. E aí estourou, né? Mas assim, não foi estratégico. Não, só gostei, entendeu? Porque eu tinha dado a palavra ainda que eu falei que ia divulgar, entendeu? Para ajudar uma força. Porque o pessoal lá não sabe o que faz, porque não tem voz, né? Então foi isso, entendeu? Só que assim, tem gente que olha com o lado ruim, tem gente que... E aí, hater tem em todo lugar, né? Que é o que eu falei pra você. Agora, pergunta. Ontem, gravei o vídeo, sempre em 2 minutos eu tava dormindo. Hoje, eu acordei, vim fazer minhas coisas, nem olhei. Fico olhando as coisas, entendeu? Só que o hater, ele vive a tua vida. Então eu tenho certeza que o hater fica vendo o meu WhatsApp, o meu Instagram o tempo todo, fica lá acompanhando e tal, e ele perde a vida dele, entendeu? E a minha eu tô tocando, a plataforma, as coisas, e os projetos, e as vendas aqui. E a gente tá na frequência aqui de crescimento, entendeu? Então por isso que eu falo que você ficar apoiado muito na vida de outra pessoa, você não prospera. Você fica retido, entendeu? Você fica olhando só, tipo, o que aconteceu e você não toca pra frente. Então esse negócio aí, você toca pra frente, entendeu? Toca pra frente, deixa pra lá. E vamos lá. Fechou. Tá? Eu acho que eu vou... não vou... Eu ia cortar o vídeo aqui para daí, mas deixa junto. Deixa o arquivo de riqueza 5 aqui. Depois, se precisar, a gente corta o vídeo junto aí. A gente está, então, no Jornada da Mente Milionária. Hoje chegamos no arquivo de riqueza 5, onde nós vamos ler o arquivo de riqueza e fazer algumas considerações ou abstrações. O arquivo de riqueza 5 diz assim, as pessoas ricas focam em oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focam em obstáculos. Uma coisa que você tem na tua vida, ela pode ser encarada como oportunidade ou como obstáculo. Esses dias, a gente estava fazendo teste com um funcionário, não vou expor, né? Mas o que aconteceu? Fiz uma venda de um procedimento, né? E a paciente estava meio assim, indecisa, tal, com algumas objeções, que é natural. Não é nem objeção, ela estava indecisa e queria entender mais algumas coisas. E eu estava com a agenda muito cheia, não conseguia responder tudo, mas eram todas questões assim, de horário, se precisa mesmo fazer um exame, uma coisa ou outra e tal. E aí eu falei assim, se você quiser fazer, tocar, se fechar o tratamento, te paga um percentual. E ela achou ruim. Agora, olha que interessante. A mesma oportunidade na mão de uma pessoa pode ser vista como uma coisa boa ou ruim. Olha, você está com uma oportunidade de desenvolver a tua área de vendas, de desenvolver sua comunicação e ganhar ainda uma comissão extra em cima desse negócio. Então, eu falo assim, poxa, por que não? Eu vou aprender a vender, eu vou ganhar extra e eu vou estar atendendo melhor, gerando mais valor para o lugar que eu trabalho. Então, esse é um jeito de você olhar a vida. Aí você pode olhar da seguinte forma, eu sou paga para ser secretária, eu não tenho que vender. Então, jamais, onde já se viu, me pedir para vender. E eu falei, eu te pago um percentual seu procedimento. E era um percentual bom, tá? Então é uma quantidade boa. Você vê como que pode a pessoa ter um pensamento desse, né? E é puramente mentalidade. E depois as pessoas falam assim, esses livros de desenvolvimento pessoal, eles não ajudam em nada, tem que ser prático. Mentalidade é tudo. Uma grande parte daquilo que você desenvolve na tua mente é o modo como você enxerga a vida. Se a tua mentalidade ela está muito fechada, ela está muito confusa, você vê a vida de uma maneira totalmente incongruente, totalmente racional.
Você vê a vida como um lugar cinzento, feio, sabe? Que as coisas não funcionam. E não é assim que funciona. A gente tem que ver de uma maneira positiva, que as coisas elas vão funcionar, que a gente tem um futuro para criar, que o sucesso é uma questão de construção. Se você começar a enxergar muito o lado negativo e de que não vai, simplesmente as portas se fecham. Então, quem não acredita que as coisas, que mentalidade não funciona, tá atrasado, pô. É lógico que funciona. A gente precisa desenvolver mentalidade e desenvolver crenças saudáveis. São crenças que nos fazem crescer. E essas crenças, eu asseguro para você, o fato de você assumir a responsabilidade, ver as oportunidades, entender que a mentalidade abre caminhos, é algo que vai ser bom para o seu psicológico, porque você vai ver que o poder está nas suas mãos. Agora, e a gente reforçou isso em outras leituras do Mente Milionária, né? E quando você não foca nisso, o poder não está nas suas mãos, né? Você é uma vítima do sistema, aí você fica no coitadismo, e o coitadismo ele não vai te colocar com poder de resolver as coisas. Aí você entra em depressão, você fica mal de cabeça, porque você fala assim, o mundo não é justo, não tem nada que eu possa fazer. Imagina que horrível que é. Você está numa situação que é horrível e você não pode fazer nada a respeito. O seu único caminho é sofrer. Pô, é terrível. Agora, se você fala assim, não, mas alguma coisa eu posso fazer, aí você já fica esperançoso, né? Então, óbvio, né? Mas ainda assim a gente vê que as pessoas se colocam numa situação de vítimas. É por mais óbvio que seja. Então, é uma questão assim óbvia, mas que precisa ser dita e que nós precisamos reforçar. E às vezes isso aí vai acontecendo porque a gente vai criando circuitos, né? Circuitos na nossa mente. E esses circuitos eles vão ficando cada vez mais consolidados. Então, o seu jeito de pensar ele foi repetido tantas vezes que ele começa a fazer parte muito de você. E aí, a hora que você percebe, você está replicando isso para todo mundo ao redor. Então, nós podemos todos os dias acordar e gerar mais valor para as pessoas, ou fazer as coisas de uma maneira diferente, gerar uma proposta única de valor, ver problemas que acontecem e ter uma solução um pouco melhor. Empreender, em essência, é isso. Você pega alguma coisa que você vê que é uma solução que não é muito boa, e você fala, vamos fazer essa solução melhor. Vamos comunicar isso de uma maneira melhor. Não é? E através daí você começa a gerar valor às outras pessoas em primeira instância, para depois você ganhar. Inclusive, o empreendedor ele tem que acreditar tanto no valor que no começo ele só se entrega, ele não ganha nada. Então, hoje em dia, o pessoal olha empreendedorismo, né? E fala assim, não, vou empreender porque eu quero ficar livre do meu patrão, quero ganhar muito dinheiro, quero ter minha liberdade, tirar férias a hora que eu quero. Só que no começo, e se tiver algum empreendedor que está assistindo aí no YouTube, depois pode comentar aí. Vocês vão concordar comigo. No começo, você abre o teu negócio e você não tira nada para você, você só coloca. Então você coloca tempo, você coloca energia, você acredita na ideia, você deixa de fazer coisas legais, você vai até tarde dedicando na empresa, só se esforçando e fica colocando dinheiro, colocando recurso e tal. Fica lá, só colocando, só colocando. Até essa árvore ela começar a nascer e dar um frutinho, dar outro, e aí começar a crescer. Mas demora e é muita entrega, isso é muito valor que você coloca. Aí, por exemplo, hoje, vocês entram numa árvore que já deu frutos. Então, vocês estão entrando num lugar que a árvore já cresceu. Então, agora, a gente consegue multiplicar isso. Toda árvore que você planta, você tem que analisar, assim, que tipo de árvore é. Porque, por exemplo, para nascer um feijão não demora muito, né? Você fez experimento lá na escola, que você pega, você coloca no algodão, não precisa nem de solo muito fértil. Qualquer coisa você coloca o feijãozinho lá no algodão e ele nasce, né? Só que qual o máximo de altura que ele vai? E quanto máximo de fome que ele vai saciar você? Quanto de valor ele vai produzir? Produzir pouco, um grãozinho de feijão, né? Agora, e se for produzir mais, ele vai ter que sair daquele lugar e ir para outro lugar que tem mais nutriente para de fato desenvolver, né? Então você tem que ver o que você está plantando. Porque tem coisas que você planta, que são coisas que vão dar coisas muito grandes, né? Que, para conseguir você tirar alguma coisa grande ali vai demorar. Vocês sabem que tem árvores aí que demoram dezenas de anos para se consolidar. Décadas, né? E você tem que ficar lá, regando, colocando. Só que quando vem muito. Tem árvores que não dão frutos, tem árvores que dão frutos. E é isso que a gente tem que pensar. O exercício nosso, ele está gerando frutos ou não? E não é nem só um fruto financeiro, né? Porque é fácil a gente falar milionário aqui, o pessoal fala de dinheiro, né? Mas não é só um fruto financeiro, a gente está falando assim, qual é o fruto de propósito de vida do que você está fazendo? Você está preenchendo teu coração?
Acho que isso diz muito assim sobre a maneira como você vai tocar a tua vida e o idealismo que você quer ter dessa jornada, né? Eu assisti agora o filme do Michael Jackson e é um filme que ficou com muitas polêmicas, tem muita gente falando assim que esse vídeo não retratou exatamente o que era, né, a vida do Michael, que muita coisa foi cortada. Tudo bem, mas assim, e aí são coisas meio que próprias lá do sistema e tal, mas uma coisa que eu acho que o pessoal que assistiu há de convir é que o Michael ele tinha um ideal, sabe? Ele tinha uma visão assim do que ele queria, do que ele queria transmitir, do que era ele, o que ele imaginava. E tiveram vários percalços no meio, coisas que impediam ele de fazer, né? E ele foi passando, falou assim, não, eu preciso da minha liberdade, eu preciso do meu jeito, eu preciso fazer isso, eu já tenho na minha mente como vai ser o figurino, como vai ser a música, o que eu vou falar. Então, assim, essa visão apaixonada do que você faz, esse idealismo, sabe, esse plano perfeito você tem na mente, sabe, aquilo que você vai fazer. E mesmo diante de uma dificuldade, você consegue visualizar essa oportunidade de construir algo. Eu acho que isso aí é muito importante e a gente tem que estar constantemente abastecendo. Porque se você não assume o controle da sua vida, você começa a desperdiçar ela. Então, assim, muito comum hoje, né? A internet, ela propicia muito isso. A gente está, às vezes no celular lá, começa a rodar uns vídeos, umas coisas, a hora que você percebe, passou 30, 40 minutos, você perdeu tempo. Você não foi de encontro com aquele teu ideal, sabe? Você está matando muito tempo com coisas inúteis. Então, acho que isso aí acontece bastante e é algo para se refletir nos dias atuais. Olhar as suas oportunidades e ver as coisas que você está fazendo, né? É isso aí. Então, esse é o arquivo de riqueza 5. Tem uma parte aqui, né? Eu só li o título, porque esse arquivo de riqueza ele é um arquivo um pouco... Ele conta mais as histórias, né? A história do... Não é esse, não. É esse aqui. Ele conta as histórias aqui algumas passagens e tudo mais. E aí ele tem a declaração aqui, ó. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. E eu tenho uma mente milionária. Sabe que as declarações é uma técnica da neurolinguística, chama-se autoafirmação. Quando você fala para você mesmo com intensidade, ela tem o poder de transformar a maneira como você pensa. Falando do filme do Michael, teve uma hora antes de gravar que ele faz uma autoafirmação. Fala assim, eu sou maior, eu sou assim para brilhar, uma coisa assim, né? E ele faz uma autoafirmação. Então essa técnica de autoafirmação é uma técnica muito boa, assim. Até para você, vamos dizer, você acorda assim, a primeira coisa que você faz na hora que você chega no espelho de manhã, você fazer uma autoafirmação. Hoje meu dia vai ser excelente, eu vim aqui para brilhar, fazer coisas grandiosas, deixar minha marca no mundo. E vamos com energia, com disposição, fé, coragem, vamos fazer as coisas, entendeu? E essa autoafirmação é muito boa. O que acontece às vezes é que as circunstâncias fazem você pensar fazer uma coisa negativa, né? Putz, que droga, então você começa reclamando. Mas se você tiver o controle de botar autoafirmação, melhora. E ações na mente milionária. Pense em uma situação ou projeto que você tenha tido vontade de começar e comece agora. Né? Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. E focalize o que você tem e não o que você não tem. Né? Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ok? Vamos fazer sempre o melhor.